Capítulo 26. Bunny tinha certeza de que Jesus sabia quão importante era que chegassem à casa de Tabita, logo que fosse possível, pois era uma questão de vida ou morte, literalmente. Jairo havia informado isso no banquete de Mateus. Por que então o Rabi permitia que coisas pequenas impedissem de chegar lá? Questionar quem havia tocado nele parecia um tanto esquisito, sem falar no fato de que parar para fazer a pergunta os detinha mais ainda. Se Jesus não se apressasse, logo seria tarde demais para socorrer Tabita. Pela primeira vez desde conhecer Jesus, Bunny se viu perguntando se ele sabia o que estava fazendo. Mas ainda assim, a pergunta maior parecia ser: quem teria tocado em Jesus? Embora Bunny não entendesse por que Jesus fazia uma pergunta assim. Ele, com certeza, achava que era importante. O mestre queria saber, e isso passou a ser o interesse de todos. Evidentemente, não iriam a lugar nenhum até descobrir o problema. O problema era que muitas pessoas dariam tudo para tocar em Jesus. Ele era famoso. Era emocionante ficar em volta de alguém que acalmava a tempestade e expulsava cambiças para fora do tempo. Tocar em um homem assim podia ser o objetivo de qualquer um naquela multidão. Bunny tinha ouvido algumas pessoas em Cafarnaum alegarem que tocar nas vestes de Jesus os havia curado. Essa era a história deles. E se fosse verdade, significava que a pessoa que o tocara ali, naquele dia, podia ser um homem cego, um menino coxo ou uma mulher surda. Talvez até nem fosse uma pessoa doente. O fato é que Jesus estava parado no meio da rua perguntando quem o havia tocado. O mais surpreendente, porém, era que ele esperava como se estivesse a expectativa de que alguém confessasse tal ato. Por quê? Bunny se indagava, mas isso não importava, porque aquilo que aconteceu a seguir o pegou de surpresa. Mesmo que a curiosidade se prolongasse pelo resto de sua vida, ele nunca teria descoberto. Fui eu, disse uma voz tímida no meio da multidão. Eu toquei a borda do manto de Jesus. Nesse instante, a multidão se dividia para revelar Uda, ajoelhada no chão da rua. Sua cabeça achava-se inclinada, e as lágrimas caíam, respingando na poeira do caminho. Bunny sentiu-se atônita. Por que Uda está aqui? O que ela quer com Jesus no meio desta multidão? E por que ela veio hoje? Ela estava detendo Jesus. Ela não sabe que Tabita está às portas da morte e o Rabi precisa chegar até o quarto dela antes que seja tarde demais? Então, ele se lembrou. Tabita e eu dissemos a Uda que procurasse a cura em Jesus. Ele havia se esquecido por completo disso. Mas ali estava ela, aceitando o conselho. Será que ela ficou curada? Ele quis saber. Parecia que sim. Ele esticou o pescoço para vê-la e teve que admitir que a mulher parecia diferente de quando a havia visto pela primeira vez no pátio da casa com Tabita. Embora aparentasse estar constrangida por ter sido descoberta, seu rosto era um retrato de paz com Deus. Em todas as especulações dele sobre quem seria a pessoa que tocara no mestre, Bunny jamais teria imaginado que fosse Uda. Jesus deu um passo na direção da mulher ajoelhada no pó. De repente, ela venceu sua timidez e adiantou-se para tocar os pés dele. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, disse ela e as lágrimas começaram a cair de novo. Como posso lhe agradecer? Eu havia desistido da esperança de melhorar algum dia. Por 12 anos consultei médicos e gastei muito dinheiro, mas nada deu certo. Amigos insistiram para que eu o procurasse. Foi aí que percebi que o Senhor era a minha única esperança. Assim esperei pelo dia em que pudesse encontrá-lo, a fim de ser curada. Entretanto, não o achei nas primeiras vezes, e não pude ir longe porque me encontrava muito fraca, devido à perda de sangue. Uma vez fui até a praia do lado oeste da cidade, onde o Senhor costuma pregar, mas a multidão estava tão compacta que entendi que nunca teria forças para alcançá-lo. Uda sentiu os olhos da multidão sobre si, observando-a em silêncio, mas ela se apressou em dizer o que queria. Se não dissesse tudo agora, nunca mais o diria. E hoje eu o vi no meio da multidão. Decidi correr o risco de chegar perto o suficiente para tocá-lo. Apenas um toque
pensei, mesmo que seja na barra do seu manto, seria suficiente. E nesse momento, Uda tentava sorrir, mas seu lábio inferior tremia. Pela primeira vez em anos, sinto vida nas minhas veias outra vez. Ela levantou o rosto timidamente para Jesus. Muito obrigada, Senhor, Jesus, de todo o meu coração. O céu e a terra haviam chegado muito perto nessa hora, reunindo o poder de Jesus e essa pobre mulher. Jesus de Nazaré, o incrível operador de milagres, havia feito algo por Uda, que ela não podia fazer por si mesma, algo que nenhum dos médicos fora capaz de fazer. Bunny ficou contente pela cura de Uda, mas chocado também. Ele e Tabita haviam sugerido que Uda procurasse Jesus em busca de cura, e ela fizera isso. Mas isso tinha que ser justo naquela hora. Naquele dia, Uda estivera doente por 12 anos. Isso não podia esperar só mais algumas horas? Ainda bem que Bunny não via seus pensamentos, porque ficaria horrorizado ao perceber quão pouco se importava com Uda e todo o sofrimento pela qual havia passado. Jesus sorriu para aquela viúva como se fosse para sua própria filha. Mulher, sua fé a curou, disse ele. Vá em paz e desfrute sua saúde. Bunny deu um suspiro de alívio quando a multidão começou a movimentar-se de novo. Eles podiam continuar seu caminho para levar a Tabita a algum auxílio. No momento em que Jesus, por fim, chegasse lá, ela seria curada, com certeza. Foi aí que Bunny viu 2 servos da casa de Jairo passando pela multidão na direção dele. Eram Tula e Jotã. Com licença, Jotã dizia. Bunny sentiu um nó no estômago ao ver a expressão no rosto deles. Obviamente, a notícia não era boa. Os servos chegaram até onde estava Jairo, no pequeno círculo de pessoas que rodeavam Jesus. Os olhos deles contaram a terrível verdade àquele pai. Não incomode mais o mestre, disse Jotã em voz baixa, curvando-se de diante do seu senhor. Bunny esforçou-se para ouvir o que o mensageiro dizia e ouviu dizer: Tabita morreu. Não! Bunny quis gritar à medida que um peso parecia descer sobre seu peito. Ele olhou para Jotã e Tula, a fim de ter certeza de que ouvira direito. Então, para o rosto de Jairo, mas não havia como entender mal a mensagem. A pior notícia possível havia chegado. Bunny viu os ombros de Jairo se curvarem. Aí ele começou a soluçar, como se seu coração fosse romper-se. Essa era uma tragédia da maior magnitude para o líder da sinagoga. Ele tinha apenas uma filha. Agora ela estava morta. Jairo puxou seu turbante e abaixou-se para pegar no chão um punhado de pó. Lentamente, esfregou-o sobre a barba, o cabelo e assim nas roupas. Soluços silenciosos lhe sacudiam os ombros, enquanto ele entendia o que acontecera, começar a experimentar o luto. A única coisa que faltava ali eram os gritos e lamentos que sempre acompanhavam os funerais judaicos. Bunny tinha certeza de que ao ouvir a notícia, Jesus ficaria tão arrasado quanto os demais. Mas ele não ficou. Não tema, respondeu Jesus com voz suave, pondo a mão no ombro de Jairo. Nem tudo está perdido. Apenas creia e ela ficará bem. Jairo respirou fundo e ergueu a face perturbada para Jesus, com uma débil centelha de esperança nos olhos. Bunny imaginava que Jairo pensava: Tabita está morta e já não há nada que possa ser feito para mudar isso. O garoto sentia a mesma coisa. As histórias que todos ouviam a respeito do poder de Jesus para ressuscitar pessoas eram fascinantes, e Bunny se deixara envolver pela empolgação desses relatos. Embora houvesse acreditado neles, no fundo ele sabia que tudo não passava de história. Quando a morte chegava a alguém próximo, era diferente. A luz da esperança podia se apagar muito rápido. Naquele instante, o menino queria acreditar que poderia acontecer qualquer coisa. Queria crer que tudo ficaria bem, que Tabita de fato não tivesse morrido. Mas ficara bastante claro que ela estava morta. Mesmo assim, em meio a toda a confusão dos últimos minutos,
Bunny se encontrava orando outra vez. Por favor, Deus, ajude Jesus a fazer alguma coisa. Faça com que não seja verdade que Tabita morreu. Por favor, Senhor, deve haver algum engano. Foi uma oração desesperada. Bunny estava apavorado, observando o desenrolar dos fatos. E entendeu que daria tudo e qualquer coisa para ter Tabita viva e saudável mais uma vez.